Uma boa noite, né, a todos e a todas, né? Estamos dando abertura, então, oficial à nossa semana acadêmica do curso de Engenharia de Produção da Unipampa, da Universidade Federal do Pampa. Então, desejamos a todos e a todas, né, uma excelente semana acadêmica. Antes da gente passar a palavra propriamente dita para o professor Djalma, eu gostaria, né, de agradecer aí os organizadores que estão presentes, né? Hoje estamos aí com a professora Tatiana, a nossa discente Evelyn, nossa bolsista da coordenação, a professora Evelise, o professor Maurício, a professora Fernanda, que não pôde estar neste momento, e o professor Caio. Então, essa é a equipe organizadora, juntamente comigo, né? Então, eu não sei, pessoal, se vocês querem dar um oi aí antes da gente passar a palavra aí para o professor Djalma. Fiquem à vontade. Olha ele dando um oizinho. Uma boa noite, pessoal, a todos. Estamos muito felizes, né, com a realização da nossa semana acadêmica e sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Evelise. Vou reproduzir as palavras da Eve também. Espero que a gente tenha um ótimo evento hoje e nos dias seguintes. Desejo uma boas-vindas para vocês também. E eu passo a palavra para o Maurício. Obrigado, Tatiana. A todos, né, os nossos alunos, quero dizer que essa semana acadêmica foi pensada com muito carinho, né, a várias mãos, procurando sempre trazer os melhores palestrantes, os assuntos que sejam de mais interesse dos alunos e também para o curso. Então, espero que todos aproveitem ao máximo os conteúdos que forem passados aqui. E como a gente sempre faz em aula, né, façam bastante questões, né, façam bastante perguntas, tirem as dúvidas de vocês, aproveitem a oportunidade de conversar com esses profissionais que a gente tem a honra de receber aqui no nosso encontro virtual. Tá? Uma boa semana acadêmica a todos. Obrigada, então. A gente gostaria também de informar, então, que permaneçam até o final da palestra, né? E no fim, a gente vai passar o link para a chamada, né, da respectiva palestra. Então, professor Djalma, eu passo a palavra para você. E desde já, nós agradecemos muito a sua contribuição conosco e o nosso evento aí. Obrigado, Carla. Obrigado pela acolhida. Primeiro, agradecer a Tatiana, né, o convite, pela lembrança. Tatiana, a gente, depois que a gente já fez um evento aí na Unipampa, e a gente tem um carinho muito grande por essa instituição, a gente mantém contato, né, Tati? Estudando junto, lendo junto, e agradecer pela lembrança do meu nome, a Evelise, que está aqui também, a Carla, a Evelyn também como aluna, né, que está aqui, boa noite, e o querido colega Maurício. Eu queria parabenizar vocês primeiramente, porque, sabe assim, curso de uma área bastante técnica, né, das ciências, mais chamada duras, das ciências exatas, né, e fazer uma semana acadêmica e convidar alguém das humanas, né, das sociais. Eu acho isso louvável pela seguinte razão. Eu sempre tenho dito nas minhas falas que nós, na Universidade Federal aqui, ou não só apenas na Universidade de Santa Maria, mas em todas as universidades, nós primamos muito pela especialidade, primamos muito pela qualidade, pela competência dos nossos engenheiros, dos nossos médicos, dos nossos geógrafos, professores, no aspecto profissional. Acho que isso é muito importante, né? Mas não também negligenciar nesse aspecto da formação humana, né? A gente tem cada experiência, às vezes, assim, de um profissional que a gente vai no médico, vou pegar aqui os médicos, né? E muitas vezes a gente quer uma palavra, quer um olhar, quer chamar pelo nome, né? E muitas vezes a gente é atendido tão friamente, né? De uma forma tão distante, que a gente se pergunta assim, essa pessoa faltou um pouco às ciências humanas, né? Faltou um pouco às ciências sociais, porque
muitas vezes falta empatia, muitas vezes falta aquele cuidado, da simplicidade, de se colocar no lugar do outro, né? E eu uma vez, mas lá na metade da minha carreira profissional, eu trabalhava no curso de medicina veterinária em uma outra universidade. E então eu vinha muito com esse discurso das humanidades, né? Trabalhando filosofia e trabalhando a sociologia. E os alunos sempre, 18, 20 anos, naquela idade, bem ainda nos semestres iniciais, se perguntam, professor, mas por que essas áreas? Isso aqui a gente não vai... E uma vez eu me incomodei e disse assim, olha, vocês não vão apenas, durante a vida profissional de vocês, fazer inseminação dos animais, abrir um cachorro, abrir um cavalo, vocês vão trabalhar muitas vezes com seres humanos. Então, nós precisamos, muitas vezes, algumas ideias, alguns conceitos que ajudem a gente a se tornar um ser humano melhor também. Eu trago muito assim a ideia, até vocês podem escrever aí, eu sempre digo aos meus alunos, vão anotando algumas palavras, para depois a gente debater, bem tranquilo. Eu gosto muito do conceito, né, Tati, você sabe disso, do conceito de paideia. O conceito de paideia é um conceito grego da filosofia, que eles entendiam não apenas como pedagogia, né, mas o conceito de educação integral do ser humano. Então, se vocês perceberem e estudarem o conceito de paideia para a filosofia antiga, dos primeiros pensadores, eles tinham esse conceito. Eles pensavam o ser humano de uma forma integral, não apenas racionalmente, filosoficamente, mas o estado emocional, o estado artístico, matemático, eles pensavam o ser humano na forma integral. Então, nós, como professores, Carla, professora Evelise, Tati e Maurício, nós também, por mais que trabalhamos vocês mais nas áreas técnicas, mas a gente tem uma preocupação também de deixar uma mensagem, de deixar valores, de construir um ser humano que possa se entender um pouquinho melhor. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, assim, que a nossa sanidade mental ela foi para as cucuias, né? Está todo mundo meio maluco, todo mundo meio assim, com os nossos instintos um pouco aflorados, com pouca paciência para o diálogo, bastante irritados. A gente não pode ver nem as redes sociais, tipo assim, Twitter e Facebook, que o político, assim, na conjuntura nos afetou, tanto de um lado como o outro, acirramento, polarização, briga de família, briga de amigos. Eu, que eu sou de uma família grande, já perdi todos os meus irmãos, já não dialogo com mais ninguém. Então, porque a gente chega num momento que não tem mais diálogo, porque a gente se tornou um pouquinho intolerante. Então, essas ideias eu sempre trago comigo na minha já trajetória longa, porque passa rápido o tempo de magistério, eu já estou com 28 anos de magistério superior, assim, essa preocupação de nos educar juntos, a partir das ideias, a partir do diálogo, a partir da empatia, a gente se tornar um ser humano melhor. Então, as ideias que eu vou colocar aqui hoje são ideias muito simples. Talvez vocês já tenham ouvido falar, já leram, mas eu quero reforçar essas ideias e eu vou tomar a liberdade de usar aqui a lâmina. A lâmina que eu falo assim é o slide, que eu vou sumir da tela, não vou ver vocês, mas, por favor, qualquer dúvida, eu até gostaria, Tati e Carla, e Evelise e Maurício, se vocês tiverem uma pergunta, e alunos que estão aqui, nós estamos com mais 30 alunos por aí, né, 25. 43 pessoas na sala. Olha que bom, fico aí com a gente, né? Também pudesse perguntar, nós não estamos aqui numa igreja que é um dogma, o professor vai falar e aquilo ali é uma verdade, principalmente nas áreas humanas, né? Não tem como... não existe uma verdade indiscutível. É uma forma de ver o mundo, é uma ideia que a gente tem e, por que não, vocês possam também anotar algumas palavras, perguntar para o professor, que a gente tem um tempinho aqui, né, Tati, quem sabe aí uns 45 minutos, e a gente pode... Eu também não quero ser maçante com vocês aqui, não quero ser cansativo nesse bate-papo, mas vocês podem ter
a liberdade assim de dialogar comigo, de perguntar sem nenhum tipo de receio, tá bom? Eu vou ver se eu... pode falar. Então, podemos lhe interromper no decorrer da palestra para fazer as perguntas? Pode, a gente pode ir dialogando sem problema algum. Tá. Aliás, a contribuição de vocês também é muito, muito valiosa para a gente, tá? Então, não tem problema nenhum. O nosso tempo aqui, o cachê é alto mesmo, então vocês podem usufruir o máximo possível, né, do professor aqui. Está incluído tudo no cachê. No pacote. Vamos humanizar as engenharias, então, né, professor? É uma tentativa. Não, mas vocês já são humanos, muito mais humanos, né? Mas é uma tentativa que eu vou tentar aqui passar. Então, eu vou aqui na apresentar, eu vou lá em uma janela, eu acho, ou um guia. Vamos ver uma coisa. Vamos tentar aqui. Eu acho que é uma janela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma janela. Aqui, isso mesmo. Vou compartilhar a tela. Estão enxergando aí, Tati? Para você me dar um ok? Sim. Deixa eu botar aqui pode ser até no maior, né? Para ficar maiorzinho um pouco. Vamos ver se tem aqui essa ideia de ficar F5 aqui, né? O conezinho. E ficou com... Vamos ver se vai... Ficou com tela cheia? Ainda não. Acho que já demora um pouquinho para mudar. Ficou tela pequena ainda? Sim, tá os slides aparecendo todos ali na barra. O F5 não funcionou, professor Djalma? Aqui no meu computador ele tá tela cheia. Eu botei, então eu vou voltar. Deixa eu ver como é que aparece para vocês. Aparece para vocês a tela pequena ou nada? Está aparecendo a tela pequena. Cuidados de si é o título? Isso. Não, então pode ser por aí mesmo, porque é só para a gente se guiar um pouquinho, não é necessário assim. Então, o que eu preparei assim em 3 tópicos, né? Primeiro, de onde eu tiro as ideias para falar hoje sobre o cuidado de si, que é uma palavra bem interessante, o cuidado de si, e depois alguns argumentos sobre a felicidade, que é um tema que eu gosto muito e leio bastante sobre o bem-estar emocional, psíquico da gente. Então, e de onde eu tiro as ideias? Então, fundamentação teórica, depois como nós discentes estamos reagindo, e também professores, né, frente à pandemia, né, que queira ou não, a gente ainda já fomos vacinados, ainda nós mais velhos, mas ainda nem todos, né, as nossas reações emocionais e também nossas reações comportamentais. E as estratégias de como enfrentar esse momento, e depois algumas ideias sobre a felicidade a partir do cuidado de si. Então, são 3 ou 4 tópicos que a gente vai se guiar nessa ideia. Então, eu passo para frente, aqui a minha fundamentação teórica vem, não sei se dá para me dar um ok aí, Tati, se está aparecendo o slide do Michel Foucault. Foucault, sim. Então tá legal. O Michel Foucault, ele é um filósofo contemporâneo aí, nosso, quase. Ele faleceu aí na década de 80 do século passado, então muito recente, e ele tem uma contribuição muito legal desse livro aqui que eu tenho lido ultimamente, que fala sobre a hermenêutica do sujeito, e é um tema que ele trabalha nesse livro, que é o cuidado de si. Então, os primeiros argumentos que eu vou me fundamentar o que é o cuidado de si. O cuidado de si nada mais é a ideia muito simples do cuidado do corpo e o cuidado também da alma. A importância da passagem daquele lema socrático que estava escrito no oráculo do templo dedicado a Delfos, uma igreja grega, que estava escrito assim: conhece-te a ti mesmo,
que o Sócrates, como pensador, utilizou muito essa filosofia na vida. Então, é a passagem do conhecimento para o cuidado de si, que é uma coisa mais abstrata do pensamento para uma questão mais prática, mais concreta. O cuidado de si é uma obrigação permanente, diz o Foucault, para durar uma vida toda. Então é interessante nós buscarmos elementos na filosofia clássica antiga. Vocês podem dizer, os alunos podem dizer, professor, mas isso é tão antigo, eram pensadores de uma outra era. Sim, mas muitos pensadores hoje, na idade contemporânea, nos nossos dias, buscam esses argumentos antigos para a gente viver melhor. Então Foucault faz isso, Pierre Hadot, que é temporâneo, outro, Nietzsche também fez muito disso, e muitos pensadores hoje da filosofia, até da psicologia, voltam à mitologia grega, à filosofia grega, para buscar neles argumentos e palavras e ideias para a gente resolver as nossas questões filosóficas, existenciais, psicológicas, que nós estamos, os problemas e dúvidas que nós ainda estamos sofrendo hoje. Então, são temas bastante atuais e respostas muito concretas. O cuidado de si nada mais é do que preocupar-se consigo mesmo, olhar para nós mesmos, porque muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente preocupa-se muito com a mãe, com o pai, com o tio, com os filhos, com o marido, e a gente acaba esquecendo muitas vezes, acaba esquecendo uma pessoa muito importante, que somos nós mesmos. Então, dedicar um tempo para nós, de cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, cuidado com o exercício físico, cuidado com um aspecto lúdico da brincadeira, da diversão, do ócio, né, do tempo livre, isso é muito importante. E, como diz o Foucault, não é não é passível de ser sobreposta a ser um sujeito egoísta ou individualista. Não estamos falando disso. Fulano, ele está fazendo uma idolatria consigo mesmo. Claro, tem uma dimensão hoje que é um exagero, aí que nós podemos até entrar depois no debate, que é uma questão do narcisismo das redes sociais. Você sabe que narcisismo vem da palavra Narciso, da mitologia grega, que era um jovem muito bonito, mas ele tinha um castigo dos deuses. Qual é que era o castigo atribuído a Narciso? Ele nunca poderia se ver, se olhar. E um dia ele estava caminhando numa floresta e ele se depara com uma água de fonte cristalina e ele se vê refletido nas águas. E ele tem um auto-apaixonamento. Ele olha para aquela imagem dele e se apaixona, se encanta. E se encantando consigo mesmo, ele acaba esquecendo de viver, acaba esquecendo das necessidades fisiológicas, de comer, de dormir, e acaba morrendo, acaba caindo, desfalecendo e cai, e ali surge, diz a mitologia, uma flor de Narciso. Esse cuidado de si que eu estou falando aqui não é um narcisismo. Talvez o narcisismo hoje aconteça muito nas redes sociais, né? Que aí as pessoas se colocam como bonitas, como belas, como educadas, como éticas, como politicamente corretas, que muitas vezes também essa é uma autoidolatria, é um narcisismo pós-moderno que está aí. É o espelho da vaidade pós-moderna, o Instagram, né, e que as pessoas colocam no Facebook a sua própria imagem para receber likes, para receber... E as pessoas dizem assim, mas que linda! E tu responde kkkkkk, e diva! E assim por diante. Isso é uma outra coisa. Isso é o exagero do egocentrismo, do eu, em primeiro lugar, que é uma outra característica da sociedade pós-moderna. Estamos falando aqui de um cuidado, de uma autoadoração. Não é também se colocar num patamar assim de religiosidade, de uma autoproclamação idolátrica
ou de uma autoadoração religiosa. Simplesmente é um olhar de si para consigo mesmo e uma questão de quê? De se elevar como ser humano, de ser melhor como ser humano. Por isso que é interessante que toda essa filosofia antiga, eles também são considerados um exercício espiritual. Quanto mais leituras das humanidades, da filosofia, a gente vai mais se nutrindo também de elementos de elevação de alma, de elevação de espírito, de religiosidade, mas não apenas a religiosidade que vem dos cultos, que vem da religião tradicional. É ótimo também que cada um de nós tenha essa aspiração à religião, que a gente frequente um ambiente religioso, mas quando a gente fala em religioso, de alma, vocês podem anotar e dizer tudo aquilo que me faz bem, que me eleva como ser humano. Eu, por exemplo, posso me elevar a minha alma, e alma vem de ânima, né? Vem do grego, aquilo que me anima, aquilo que me move, aquilo que me faz viver. Eu posso me animar como? Ouvindo uma bela música, tocando um instrumento musical. Até eu tenho aqui atrás, não sei se vocês conseguem visualizar, o meu contrabaixo, que eu toco mal e porcamente. Em tempo de crise, quando eu estou tocando contrabaixo, é porque eu estou me elevando também. Tocando um instrumento musical, lendo uma poesia, escutando uma bela música, vendo o pôr do sol, contando uma piada, me alegrando com o outro. Isso tudo faz com que a minha alma se anime. Então, isso é espiritualidade. É o que me mantém em pé. Então, tudo aquilo que me ajuda a me tornar mais alegre, mais feliz, mais... Claro, você tem milhares de nuances da natureza humana que te atrapalha, sofremos, perdemos, frustrações amorosas, econômicas, políticas, sociais, parece que tudo entrava, mas o que eu estou separando para que eu possa me tornar um ser humano melhor? Isso é o cuidado de si que eu vou ter como base, num pano de fundo para o nosso diálogo, tá bom? Eu, assim, quando eu estou dando aula, Tati, colegas, assim, no virtual, e estou com a apresentação do slide, me vem sempre aquela música do Chitãozinho Chororó, no sertanejo, que diz assim: eu agora ando falando com as paredes, porque eu não escuto nenhum ruído, não vejo nenhuma imagem. Então, tudo bem por aí? Vocês estão aí do outro lado? Sim, professor. Sim, estamos aqui. Isso me anima muito, porque faz. Então, eu não estou sozinho, ainda não estou maluco da cabeça. Muito bem? Alguma pergunta por aí? Me esqueci de trazer a água. Por enquanto, no bate-papo aqui no chat não tem nada. Não, claro, eles estão escutando música, eles estão... Deve estar conversando com uma outra pessoa, né? Eles estão... Ó, tá vindo uma pergunta aí, o Caio. Ó, viu? Daqui a pouco já vamos dar a pergunta. Eu faço isso porque a minha filha é uma menina pré-adolescente. Ela está no 9º ano. Eu falo muito para ela, quando você for estudar, você concentra, porque o ser humano não pode fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Você até pode fazer, mas não vai fazer bem feito nada. Se você está escutando música, se você está na rede social, se você está tendo aula, então é muito complicado. Então, vocês, meninos e meninas que estão do outro lado, prestem atenção no tio aqui, o tio de cabelo grisalhos. Velho não, eu sou mais assim, quanto mais velho a gente é mais um pouco sábio, isso que me ajuda a viver um pouco melhor. Tem alguma pergunta? Ainda não. Acho que o Caio está escrevendo. Assim que ele terminar, a gente faz ela aqui para você. Isso. Então, vamos lá. A segunda ideia é que a gente se constrói ser humano. Olha que bonito essa ideia. Ó. Anotaram aí?
Estamos nos construindo como seres humanos. Vamos pegar a ideia assim: se o ser humano é diferente de todos os outros seres que nascem e que têm vida biologicamente, nós nascemos com o processo de carência total. Se faltar para nós, nos primeiros momentos de vida, depois do nascimento, de calor humano, a gente tende ao fracasso, tende a morrer. Nós precisamos do afeto, nós precisamos da amamentação da mãe, nós precisamos do carinho, do calor, e essa carência que nos acompanha desde o nascimento vai perdurar pelo resto da vida. Os animais, ao nascerem, eles já vão instintivamente caminhando e correndo e vão procurando amamentar com a mãe. Nós não, nós somos seres necessários, carentes do afeto. Precisamos. Se deixar o ser humano sozinho, ele não vai sobreviver. O ser humano precisa da construção da mãe e do pai, das diferentes maneiras, do afeto dos irmãos, da comunidade, da sociedade, para se tornar humano. E aqui eu entro numa tese aristotélica. Aristóteles, um pensador antigo, diz que o ser humano vai se construindo como ser humano também na sua virtude, nos seus valores de seres humanos. Ele diz que nós nascemos numa sociabilidade e nós temos ética. Ética vem de quê? Vem de ethos. Construímos valores, construímos costumes, construímos hábitos que vão nos tornando o quê? Humanos. Dá para entender? E ele diz assim, como é que a gente se torna humano? O Aristóteles tem uma resposta. Pela prática sistemática dos hábitos bons. E ele dá um exemplo, exemplifica assim, como é que a gente se torna um bom pianista, um bom músico, uma boa ginasta, né, que nas Olimpíadas agora. O que eles fazem para se tornarem bons? Atos repetitivos, práticas repetitivas durante a existência. 8, 10, 12, 14 horas daqui, fazendo a mesma coisa. Da mesma forma, o ser humano, para se tornar um ser humano bom, um ser humano belo, né, virtuoso, os gregos chamavam de kalos kagatos, homens e mulheres bons e belos. Bons, virtuosos, com areté, com virtude, advém de quê? De práticas. Então, na medida do possível, nós vamos construindo em nós hábitos bons, virtuosos, para nos tornarmos bons seres humanos. Então, o ser humano, essa ideia, vocês podem anotar, ele vai se construindo humano através dos hábitos virtuosos. Mário Sérgio Cortella, que é muito famoso, palestrante no Brasil, ele diz assim que o ser humano é um ser diferente dos objetos. Os objetos nascem prontos e vão se estragando. O computador nasce pronto, funcionando, a televisão, o monitor, o celular, mas ele vai se quebrando. O ser humano nasce não pronto e vai se construindo. Por exemplo, hoje, 8 de setembro de 2021, a versão mais inédita do ser humano de Djalma, professor, é essa aqui. Eu nunca fui aquilo que sou agora. E amanhã certamente não serei aquilo que sou agora. Como Heráclito, que era um pensador grego, dizia que tudo está se transformando. Ninguém consegue atravessar um rio por 2 vezes. Porque se eu atravesso hoje, as águas são umas, amanhã, no retorno, as águas serão outras. Tudo é um devir. Tudo é uma transformação. Homem ainda não sou, diz o Dante Alighieri, o escritor da Divina Comédia medieval. Torno-me ser humano. Estou me tornando ser humano. Então, que bonita essa ideia que, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais. E, diferentemente,
O ser humano do leite, que quanto mais velho, mais azedo. O ser humano, quanto mais velho, vai ficar melhor como um vinho. Em tese, nós vamos criando sabedoria. Algumas pessoas. Outras, quanto mais velhas, mais brucutus. Tem gente que não chegou ainda a um estágio de humanidade. Eu sempre penso comigo assim que teve gente que ficou nas eras mesológicas antigas, a Idade das Pedras, ou aquela geração de hominídeos que eram os, como é que se chama ainda, tinha uma linhagem humana que não evoluiu. Australopithecus, não é o outro lá mais que confrontou com os hominídeos, me fugiu agora, que não chegaram ao nível de seres humanos ainda, que não chegaram a uma evolução humana, estão ainda na fase da pedra. Com esses, infelizmente, que a gente tem que entender que eles não vão evoluir e nunca chegarão a um ser humano, aquilo que nós imaginamos, tá bom? Então, o sujeito como um ser composto pela dimensão física, psicológica, social, espiritual e política. Esse é o ser humano. Todas essas dimensões diz respeito a nós. Perfeito? Até aqui tranquilo? O homem que se constrói é o segundo argumento. Não apareceu pergunta ainda. Apareceu aqui do Caio, professor. O Caio é um aluno? Não, o Caio é o nosso colega. Ah, É prof. Pode falar, Caio. Ele pergunta assim, a fala dele, este contexto inicial pode ser aplicado nos aspectos da concorrência, no sentido de concorrer com o outro e concorrer consigo mesmo? Onde que se verifica o cuidado de si nesses aspectos? Eu acho que um dos grandes males do ser humano e que não trouxe a dimensão da sociabilidade foi a questão da concorrência. O ser humano chegou ao estágio que Maturana diz isso, pela cooperação. Pela cooperação, nós chegamos aonde estamos desde as primeiras comunidades existenciais humanas. O ser humano cooperou em situações calamitosas, de ataques de feras, de animais, de ataque de outras tribos. O que salvou o ser humano foi o processo de cooperação. Então, esse aspecto que o colega fala é importante, que nós estamos num sistema que impulsiona muito a competição entre nós, o individualismo, o consumismo, e que, no meu ponto de vista, não ajuda a gente pensar de maneira conjunta. Então, as nossas resoluções dos problemas são individuais. E quando cada um cuida de si, não é esse aspecto egoísta que eu estou falando, não. O aspecto do cuidado de si é o primeiro argumento, é a primeira tomada de posição do meu sentimento ético. E a ética sempre é relacionada com o outro. A ética sempre é relacionada com a natureza. Do cuidado consigo, do cuidado com a natureza e o cuidado com o outro. Ontem mesmo eu estava vendo a manifestação, gente com cartazes reivindicando liberdade, vida, e passando por pessoas caídas no chão, e com uma indiferença grande. Ninguém parou para ajudar aquela pessoa que estava caída. Então, todos os nossos problemas, ou eles são resolvidos de uma forma comunitária, da sociabilidade humana, porque não existe o meu problema nem o teu, existe o nosso problema, para que a gente possa resolver e sermos felizes conjuntamente. Não existe felicidade individual, é um tema que eu trabalho muito. Não existe felicidade eu dentro da minha casa, do meu condomínio, isolado do mundo, sem a relação com o outro. Isso é uma dimensão política, é uma dimensão social. Então, essa dimensão do cuidado de si não é esse lado, colega, que onde está falando do egoísmo. Mas a gente tem que ter esse olhar próprio, olhar para dentro de nós, para que a gente possa estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para que possa promover a vida
do outro também. Então, esse senso da relação ética é que nos impulsiona. Perfeito? Professor, tem mais perguntas aqui. Pode contar. Enquanto isso, eu tomo igual d'água. O Leude reformulou a pergunta aqui e então ele quer saber qual o aprendizado mais importante no aspecto espiritual. O aprendizado mais importante no aspecto espiritual. Bom, eu li um teólogo chamado Rudolf Otto. O colega também pode anotar aí, Rudolf Otto, a questão do sagrado, que é uma questão também espiritual, né? Todos nós temos, diz o Rudolf Otto em seus estudos, que nós temos uma dimensão de abertura ao transcendente, que só existe esse animal, e que os hominídeos antigos, né, aqueles que vieram há 300 mil anos, 400 mil anos atrás, já tinham manifestações, por exemplo, de culto aos mortos. Quando uma pessoa morria, ela sempre era enterrada ou velada de uma forma de acocorados, enterradas, né, para que ela pudesse, quem sabe, numa outra existência, sair para a vida, caminhando, ou com objetos de uma machadinha que ele tinha durante a vida. Então, ele tinha essa dimensão do sagrado. Então, todos nós temos essa questão do transcendente dentro de nós. Alguns são mais materialistas, são agnósticos ou são ateus que negam essa dimensão do transcendente. Mas existem muitas formas de expressar essa questão da religiosidade em sua vida. E aquilo que eu falo, a religiosidade é religar você com o sagrado, com as tuas divindades. Então você pode acreditar no monoteísmo divino, do Javé, que é o Deus nosso cristão, você pode acreditar numa filosofia oriental, né, do budismo, de uma religião budista ou islâmica. Então, existem várias formas de expressar a tua fé, de expressar a tua crença. Ou também tem pessoas que fazem experiências com o sagrado, experiências místicas, né, do contato não apenas nessa dimensão física, biológica, instintiva do animal que come, dorme, tem desejos, procria e pronto. Nós temos uma dimensão de prestar culto. Então, nós temos sempre plantado, parece, dentro de nós uma abertura para o místico, para o sagrado. Então, alimentar isso é importante, né? Eu não vou negar essa dimensão que cada um de nós tem essa dinâmica aqui. Às vezes acontece. Desculpe. Com o sagrado. Então, não sei se eu respondi, mas depois a gente pode voltar nesse aspecto. Tá bom, Tati? Tem mais uma aqui, professor. Pode falar. Pode falar. A Valesca, ela fala, professor, mesmo o ser humano sendo inevitavelmente constituído dessas múltiplas dimensões, na formação acadêmica, de forma geral, os sujeitos não são compreendidos / visibilizados dessa maneira multidimensional. O senhor vê que há uma tendência de mudar esse cenário na formação acadêmica em um futuro próximo? Eu acho que nós temos uma dimensão na questão educativa hoje, a necessidade de mudar, assim, colegas, de, claro, se tornar um bom especialista na sua área. Isso requer de nós muita dedicação, muito estudo, muita pesquisa. Eu sou engenheiro. A área de vocês é engenharia? Qual é a área da engenharia, Tati? De produção. Engenharia de produção. Então, eu vou me dedicar. Essa minha vocação, essa minha felicidade. Eu me sinto feliz, na visão aristotélica, de estar nesse curso. Agora, se você não se sente bem em fazer cálculo, de pesquisar, ainda há tempo de mudança. Então, a eudaimonia aristotélica, que ele fala o que é felicidade, é você
ter nascido para fazer aquilo que tu fazes e fazes bem feito e fazes com excelência. Então, o primeiro argumento, será que eu escolhi um curso que está me realizando como estudante e depois vai me realizar como profissional? É isso que eu gosto de mexer? É isso que eu gosto de estudar? É isso que eu gosto de aprofundar ou não? Essa dimensão é essencial. Gostar, pesquisar e verticalizar. O que é verticalizar? Baixar a cabeça e dia após dia, horas após horas, ler, estudar, calcular, verticalizar. Então, se tornar um bom profissional dentro desse aspecto científico, técnico, instrumental, profissional, ser um bom profissional. Mas isso não também fecha as oportunidades de vocês terem no curso uma disciplina ou duas que também abra e tenha possibilidades de dialogar com questões emocionais, com questões existenciais. E aí entra a filosofia, pode entrar a sociologia, pode entrar a psicologia, para que também a gente possa dialogar e oxigenar também as nossas ideias. Então, e os próprios professores das áreas, eles também podem dedicar, quem sabe, um curso, uma disciplina de 60 horas, dedicar 2 ou 4 ou 6 horas para trabalhar também questões, essas questões que a gente está debatendo aqui, questões humanas, questões sociais. Eu acho que hoje um trânsito entre o professor e o aluno, você consegue mais dialogar com maior transparência, com respeito também ao outro, a figura do professor que está ali, também nós, professores, do respeito à figura do aluno que está aí. Dentro de uma reciprocidade, a gente também vai evoluindo como professor e evoluindo também como aluno. Então, acho que há oportunidades de a gente, sim, e parabenizar vocês, porque esse momento que nós estamos aqui há 40 minutos, 35, a gente está exatamente dialogando e lançando ideias sobre essas questões humanas, que é isso que nos ajuda a ter uma vida um pouquinho melhor. Não sei se eu respondi, tá? Depois tu me cobra, se a aluna... se eu não respondi bem. Mas vamos dar um passo à frente? Podemos? Sim. Então, aqui, segundo ponto. Os professores, também os discentes, estão... Como estamos vivendo? Então, eu coloco aqui, nós estamos, de uma certa forma, reagindo às nossas emoções, estamos tendo algumas dimensões de ataques à nossa dimensão emocional, principalmente os estudos que eu tenho lido, eu estou colocando, está aparecendo aí 2.1, né, Tati? A questão, primeiramente, do medo, é isso que aparece aí? Sim. Isso, a questão do medo. Aumentou pelo aspecto da vulnerabilidade, um sentimento de impotência frente ao vírus novo, que levou muitos amigos, de repente, cada um de nós tinha um conhecido, tinha um familiar, um avô, avó, um tio, uma prima, que acabou sucumbindo à dinâmica do novo vírus, que, por atraso das vacinações, ceifou a vida no Brasil a quase 600 mil pessoas. Né? Se nós tivéssemos se precavido, o nosso governo tivesse se precavido de uma forma anterior, certamente, aí como diz os estudiosos, cerca de 50% a 60% dessas pessoas ainda estariam no nosso meio. Então, os medos, as angústias, o setor de vulnerabilidade, a irritabilidade, estamos mais sensíveis, irritados pela própria dinâmica de estar em casa, né, de não ter maior sociabilidade, de não poder ter a liberdade de caminhar, de passear, né? A angústia, a tristeza tem aumentado muito entre as pessoas, principalmente quando a tristeza eu sempre digo assim, nós somos seres também melancólicos, às vezes a gente não está tudo bem, claro, isso é natural, tem momentos que nós estamos
de um certo sentido, mais tristonhos. Isso é natural, mas quando a tristeza ela é meio que permanente no dia, na semana, no mês, a gente sempre tem que olhar com cuidado a tristeza prolongada e por que não consultar um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, para que a gente possa tomar um medicamento, para que a gente possa falar com alguém, para que nunca deixar se alastrar um aspecto de ansiedade crônica, de uma doença que a gente não consiga mais voltar. Então, muito atento se o nosso sono está bom, muito atento se a nossa alimentação está boa, se não aumentei radicalmente de peso nesses períodos pandêmicos, se eu não estou comendo muito ou pouco demais. Então, esse olhar atencioso para os nossos corpos, eles, de certa maneira, vão sempre nos dando pistas, ou a questão da irritabilidade coçando a cabeça, né, no couro cabeludo, ou uma questão de gastrite, ou questão cardiológica, que daí é mais complicado. Então, sempre um cuidado maior. E eu fiz uma pesquisa que ainda está em fase de campo. Eu perguntei assim, nós perguntamos, no último ano, os momentos de tristeza foram maiores que os de alegria? E, olha, quase a metade dos entrevistados, de 273 entrevistados, 43% dizem que a tristeza foi maior. Então, é preocupante. É preocupante esse dado quando nós temos a metade das pessoas que nos cercam tiveram quase a metade do tempo no último ano de momentos tristes. Reações não nas emoções, mas no comportamento. Então, eu já falei, a alteração, distúrbios do apetite, sim, muita gente está tendo. Do sono, muito, a questão de insônia, não estão conseguindo dormir, estão, de uma certa forma, estão com uma síndrome de um pensamento acelerado, que eu estou aqui agora, mas estou pensando, daqui a pouco o que eu vou fazer? Eu tenho que jantar, eu tenho que fazer aquele trabalho, eu tenho que ver a rede social. E aí eu agito tanto a minha mentalidade que eu não consigo descansar bem. Então, muitas vezes, fazer uma yoga, fazer uma meditação oriental, ajuda a gente, pela música, relaxar. Isso nos ambienta também para o processo de um descanso duradouro. Crise de abstinência e pânico. Pânico, eu sou uma pessoa que eu passei por uma crise aguda de ansiedade, eu sei o que é isso. Por um estresse cansativo em tempo que, 10 anos atrás, que tive que momentos de pesquisa, de doutorado, de concurso público, que eu entrei em ansiedade crônica, e é uma das coisas mais terríveis que existe no ser humano. É muito difícil sair dela. E abuso do álcool também, né? Nós estamos tomando schnapps a mais. Schnapps é um golinho de cachaça a mais também no tempo pandêmico. Exageramos. Aí eu perguntei também, você teve alguma piora na questão emocional? Olha, deu 70%. E nos últimos 1 ano e 8 meses pioraram emocionalmente. De cada 10 pessoas, quase 7 pessoas tiveram uma piora na questão emocional. E vão se perguntando para vocês mesmos, como é que vocês estão? Como é que eu estou emocionalmente? Estou melhor ou me sinto pior? Perguntei, você tem sintoma de ansiedade e depressão? Olha aqui, bate quase com o outro dado, 70%. Tiveram momentos de ansiedade e de depressão. Não é pouca coisa. É altamente preocupante. Perguntei, eu me sinto emocionalmente saudável? Mais da metade não se sente saudável. A nossa saúde mental está em frangalho. Às vezes olhamos para a pessoa, a gente vê que ela tem um sorriso, mas é um sorriso muitas vezes de fachada, que no fundo ela não está bem. No fundo, nós não estamos bem, nós precisamos de ajuda, precisamos recorrer a algum especialista para sair dessa tristeza, dessa ansiedade. Penso que a minha vida tem pouco sentido. Olha, tem 26 pessoas que acham que por cento das pessoas responderam que a vida não tem sentido.
Se a vida não tem sentido, ela está muito perto de uma dimensão do suicida. Hoje, 20% das pessoas responderam, em 273 pessoas, 20% delas, jovens inclusive, já pensaram em cometer o suicídio. Então, alguma coisa deve ser feita na universidade para assistir os nossos alunos, os nossos familiares, sempre com cuidado, né, para ver o que as pessoas estão sentindo. Para terminar, estratégias de enfrentamento. Vamos lá. Primeiro, claro, passa pelo autocuidado. Autocuidado. Não é egoísmo, não é individualismo. Olhar para dentro de nós, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Passa pela nossa sanidade física e mental. Conversar, dialogar com os colegas. Agora estamos abrindo um pouquinho para a sociabilidade mais, né? Marcar um encontro, tomar um chimarrão, dialogar, contar umas histórias. Não se isolar. Quanto mais isolado eu fico, pior é a minha situação. Não se isolar. Outra, praticar uma palavra que nós estamos usando muito, é a resiliência. Se nós fôssemos contar aqui, né, Tati, colegas e alunos, as nossas histórias de superação na vida, nós poderíamos ficar a noite inteira aqui contando histórias de como a gente chegou aos fundos do poço, emocionalmente, nas nossas relações, perdas e danos, amores frustrados, e a gente conseguiu sair daquele momento. Por isso que a resiliência é isso, né? O poder de superação. Praticar exercícios físicos, nem que seja uma caminhada, meia hora por dia, na quadra, botar uma música e começar a dançar, né? Eu faço, às vezes, eu fico meio solito aqui no quarto, no escritório, né? E danço, que é uma maneira também de balançar o esqueleto. Evitar o excesso de informações tecnológicas. Isso aqui nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos muito intoxicados com as redes sociais. Antes, tem gente até que de noite não dorme, ele fica com o celular ligado, com aquelas luzinhas piscando, e quando entra uma mensagem, vão lá, olham. Então, nós temos que desligar um pouquinho das redes sociais. Faça as coisas que você goste, tenha prazer, amizade, curtir uma música, curtir um seriado, ler um livro que você já leu e gostou, leia de novo. Mantenha a sua fé nas atividades religiosas, ter o autocontrole, se vai comer, coma, se não coma muito, também, se for beber, beba. E eu acho que é possível, sim, a gente ser feliz através da filosofia. A felicidade não é apenas estar emocionalmente assim, no aspecto faceiro ou alegre. Felicidade é uma construção de uma vida, é uma construção de uma existência. Também a felicidade, ela não precisa ser estampada para fora. Felicidade é uma coisa muito íntima da gente, que a gente se sente bem naquele lugar que você está. É um ideal ético, né? É uma constância. E muitas vezes nós, durante a vida, não podemos dizer, será que eu estou feliz? Porque muitas vezes pode me acontecer algo que possa me tirar a felicidade. Um infortúnio, uma morte, uma doença. Talvez a felicidade, as outras pessoas vão falar da gente quando a gente não estiver mais aqui. De fulano teve uma vida boa, serena, tranquila, teve uma vida feliz, né? Não vamos procurar muito a felicidade, porque a felicidade ela não se materializa muitas vezes em emoções, em prazeres fugidios, efêmeros, que passam muito rápido. Felicidade é uma construção de uma existência. Temos cursos online, para quem quiser aqui, sobre a existência humana. E muito obrigado pela atenção, quem ficou comigo até agora. E aí, não se esqueçam de se inscrever no YouTube, lá ativar as notificações. Tem análises políticas, tem palestras, tem aulas. Hoje eu vou ver se vai aumentar de noite aqui. Nós temos quantos alunos? 25?
57 na sala, professor. Meu Deus do céu, que sucesso! Parabéns. Bom, desses 57, Tati, eu quero no mínimo umas 25 inscrições no YouTube. Será que consigo? Tá, vamos ver, vamos... Porque se nada der certo, Tati, eu vou me tornar um youtuber. Com certeza ganhará mais dinheiro do que como professor. Que isso? Agora eu estou ganhando eu estou com 32 mil inscritos, mas ninguém entra nas minhas lives. Eu estou ganhando, já estão sendo monetizados meus vídeos, só para dizer, mas eu estou ganhando por dia 72 centavos. Olha aí, ó. O pessoal está pedindo para o senhor colocar o link do... Botam lá assim, canal Paideia TV, professor Djalma. Olha que nome bonito, Djalma. Eu sou 13º filho, né? Então não tinha mais nome, me colocaram Djalma. Eu queria ser um Marcos Antônio Augusto, César Augusto, nome de rei, Djalma. Botam ali, então escrevam, Djalma Cremonese, canal Paideia TV. Então, de 50 alunos, certamente 25 vão se inscrever. Então, se eu ganho 72 centavos por dia, isso aí vai me aumentar, vai para 74,5. Multiplicado pelo dólar a 5, 7 vezes 5, isso dá, já dá R$ 3,50. Então, é isso aí, já dá um cacetinho. Já estou bem, né, Tati? Tá bem. Prof, deixa eu fazer alguma... Eu não sei se tem alguma pergunta, eu fechei o chat. Deixa eu só fazer um... Por que tu fechou o chat, querida? Não, porque eu queria ver as carinhas das pessoas. Mas tem uma pergunta aqui do Caio. Daí depois eu também pergunto. Mas escuta, e as crianças não vão perguntar nada? Não, as crianças estão lá bem quietinhas. Não, eu digo as tu eu sei, eu amo. Eu, quando eu falo crianças, eu sei que tem uma meia dúzia. Eu nunca vi essas gurias criar tanto fio. Os alunos. A Evelyn está ali tão bonita, olhando o que eu estou fazendo aqui. Eu devia estar conversando lá com o meu namorado. Ele não me respondeu. Eu liguei para ele 3 vezes hoje. Eu não sei onde é que ele está. Muito legal, a conversa leve. A conversa é leve, o professor é um pouco pesado. Então, a conversa. Tati, querida. Professor, o Caio pergunta, como as pessoas podem conciliar a velocidade das informações através do celular, por exemplo, e a necessidade da pausa imposta em determinado momento de forma mais austera durante a pandemia? Ai, meu Deus do céu, é isso aí, uma pergunta profunda, né? Lê de novo para mim, Tati, que eu depois de uma idade, assim, eu tinha um professor de metodologia, ele dizia assim, quando a gente não entende, não sabe o que responder para os alunos, a gente pede para ele refazer a pergunta. Enquanto ele está refazendo a pergunta, a gente vai pensando na resposta. E se a gente não souber responder, a gente nunca pode dizer assim, eu não sei. Aí a gente diz assim, quem sabe um colega responde, então, o que tu acha sobre isso? Mas, então, me faz a pergunta de novo, que até eu vou anotar aqui, porque tu sabe, né? Como as pessoas podem conciliar a velocidade das informações através do celular, por exemplo, e a necessidade da pausa imposta em determinado momento, de forma mais austera durante a pandemia? Olha, velocidade na informação, isso é uma dinâmica que nós da sociologia, certamente vocês já ouviram falar, é Zygmunt Bauman, né, que tem a questão do mundo líquido, né, dos amores líquidos, ele trabalha muito essa dimensão, que as coisas, a gente sempre parece que está atrasado com tudo, né? A gente compra um celular, o celular já mudou, tem o A não sei o quê, o meu é um Samsung A, não sei, 14, depois vem 18, não sei, e já está superado o meu celular, Então, há uma sensação que a gente nunca está, e a sensação que as informações, a gente está sempre deslocado. No consumo, deslocado nas informações, deslocado no tempo, as nossas relações até afetivas são líquidas, né?
Até os nossos romances não são duradouros mais, a gente não consegue ficar muito tempo com as pessoas. E eu que estou casado há 20 anos, assim, eu estou meio santo já, né? E vira uma fraternidade universal depois de uns anos casados. Então, vocês que não ainda casaram, tu quer ver uma vida de irmandade, casam. É legal, a gente vive tão... a gente começa a chamar a mulher de mãe, a mulher começa a chamar o marido de pai. Quando tu enxerga a mulher com aquela pantufa, com aquele pijama de noite, com aquela camiseta, candidato a vereador de 1986, a gente diz, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar meu... E vocês, mulheres, quando olham para a gente assim, com aquela cueca frouxa, com aquela freada de bicicleta, né, já ali meia gasta, onde é que está o príncipe que eu casei? Eu pensei que eu ia casar com o príncipe do cavalo branco. Veio só o cavalo branco. O príncipe virou um sapo. As relações íntimas viram um episódio quase que impossível de acontecer. A gente cutuca, e sempre vem a mesma resposta. Hoje não dá, estou cansado, estou estressado. As crianças estão aí. Aqui em casa se tornou um evento quase que impossível. A gente pensa muito, mas faz muito pouco. Esses dias aconteceu uma relação íntima aqui em casa, e no meio da relação íntima, a Patrícia, minha esposa, ela não está aqui agora, ela, pensando que eu estava abafando, né, naquela relação ali, ela olhou para mim para trás e eu disse assim, amor, tu chegou a recolher a roupa que está lá fora? E se torna assim, né, as coisas. É uma questão interessante isso. Então, quando a gente fala em relações e a gente fala... Desculpe aqui que a gente tem que brincar às vezes, né, porque a morte é certa, logo ela virá e a gente tem que se alegrar. Eu gosto muito de passar o ridículo, porque o ridículo vem de risível. Quem não passou vergonha na vida não sabe o que é cômico. Então, eu dou muita risada da minha dimensão pessoal. Velocidade. E com a austeridade, que é uma palavra bonita, austera vem de esforço. E nós precisamos, muitas vezes, ter esse esforço para não cair nesse círculo vicioso, para dar tempo para nós, para nos alimentar. 10, 15, 20 minutos, quem sabe, no dia, para fazer uma meditação, para olhar, para fazer uma respiração, um exercício, ler uma poesia, quem sabe desligar o celular, botar o pé no chão, fazer uma leve caminhada. Isso exige de nós uma disciplina, assim, um esforço. E precisamos desses momentos, precisamos. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Como é difícil a gente sair desse mundo das redes sociais, da tecnologia e desligar um pouquinho. Ontem de manhã, por exemplo, aqui em casa, com o temporal, faltou luz. Nossa, eu fiquei apavorado. E agora? Não vou ligar o computador, não tem internet. O que eu vou fazer? Mas vai fazer outra coisa. Vamos ler um livro, porque a gente não está mais acostumado. Bom, não sei se eu respondi muito, querida. Professor, só fazendo um link dessas questões ali que o Caio, né, trouxe, da questão do celular, enfim, das informações e da velocidade das informações, acho que era bom pontuar a questão, ou falar um pouco sobre que, enfim, a felicidade não é simplesmente, né, ter, né? O ser, eu acho, né, isso que é o importante da gente observar. Né? E por que eu falo isso? Porque aqui a gente tem bastante jovens, né? E nesse contexto eles estão imersos enfim, nas redes sociais. E onde o senhor trouxe, né, anteriormente, isso é aquela realidade que não é de fato aquilo, né? E que a gente acaba comprando muitas vezes, né? Essa realidade. E isso às vezes acaba nos tornando talvez infeliz, porque a gente considera que aquilo que o outro tem
é melhor, né? A maneira como o outro está vivendo é melhor. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? É verdade. E eu estava pensando, hoje de tarde eu estava pensando sobre isso e veio na minha cabeça também, até fiz umas anotações aqui, sobre o que o senhor estava falando, que também comentou sobre o narcisismo, né? Que hoje em dia é muito isso, eu preciso postar o lugar que eu fui, eu preciso mostrar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, né? Que eu emagreci, que eu, enfim, todas essas questões. Eu fiquei pensando, será que isso é uma maneira de nos tornarmos mais felizes, ou tentar fazer que as pessoas, os outros, sejam mais infelizes? Isso é uma boa ideia, bom argumento, Tati. Obrigado. Eu só lembrei agora para vocês anotarem aqui um livro que fala sobre isso, que é um filósofo francês chamado Guy Debord. Você pode botar no Google aí que vai dar Sociedade do Espetáculo. Vou repetir, Guy, G-U-Y, Guy Debord, D-E-B-O-R-D, Sociedade do Espetáculo. Tem aqui, já tem disponível na rede social, em PDF, vocês podem ler, que é um livro fantástico, assim, que fala exatamente dessa dimensão, assim, que hoje, antigamente, eram os valores do ser. O que é o ser? É aquilo que nós temos de hombridade, de fidelidade, de valores, né? Que é o ser humano, né? Depois caiu o ser, passou para o ter. Então, a pessoa que tinha posses, tinha bens, ela era reconhecida. Hoje, estão valorizando, perdão, diz o Guy Debord, não o ser mais da sociedade, das pessoas, nem muito menos o ter, mas é o aparecer e o aparentar que você é e que você tem. Então, você aparenta um ser, e aqui vem a ideia que eu gosto muito, da personalidade que você não é. Você sabe de onde vem, Tati, a palavra personalidade? Persona. Exatamente, vem de persona, que é a ideia de que os gregos, no palco da tragédia que eles representavam, e a comédia, eles usavam uma máscara. E essa máscara é chamada persona. Ou era rindo, ou era chorando, eles representavam. E a palavra personalidade, ela vem exatamente que nós, muitas vezes, para ser aceitos em sociedade, mascaramos a nossa essência e mudamos a nossa personalidade, que muitas vezes não é aquilo que os outros nos enxergam. Porque quando, às vezes, os outros nos têm uma percepção, é uma percepção, muitas vezes, exteriorizada minha. Por exemplo, no Big Brother, que todo mundo já acompanhou um programa ou não. Nos primeiros 4 dias, aqueles meninos e aquelas meninas de 20, 30 anos, é tudo uma festa, é tudo uma conversa, estão se conhecendo e estão mascarando a sua personalidade, mas aos poucos começa a cair a fantasia e começa a revelar o verdadeiro eu que existe dentro das pessoas. Por isso que as redes sociais, muitas vezes, é um espaço de representação. É um espaço de fake, não apenas news. Fake de seres humanos que representam um ser e que, na verdade, não são. Eu sempre tenho a ideia comigo assim, que se a gente quer conhecer verdadeiramente o ser humano, além de dar o poder a ela, a gente tem que conviver com ela na intimidade. Porque na intimidade há um desvelamento de alma, não apenas de corpo. A convivência faz com que a gente acabe conhecendo quem é a pessoa que é. E isso a gente tem vários exemplos que nós mascaramos. Então, é muito boa a tua ideia, Tati, do ser, da essência, para o ter, para o aparecer. Importante a gente ganhar like. Importante a gente se maquiar ou tirar uma foto em Gramado, Canela, na praia, e para transparecer algo que eu realmente não sou. Eu tenho muitos cuidados com as pessoas que postam muito nas redes sociais. Elas estão, muitas vezes, procurando uma tábua de salvação para serem reconhecidas, né?
Professor, o Maurício levantou a mão. Maurício, querido. Tudo bom, professor Djalma? Eu gostei dos números que o senhor trouxe a respeito da pandemia, né? De como ela afetou a todos nós. Imagino, ainda mais professores e também alunos, né? Que foi o público-alvo. Nós estamos vivendo num momento aí meio que já de despedida do afastamento social, né? Um momento em que vai haver o regresso às salas de aula, em específico no ensino público, né? No qual nós estamos inseridos aqui na Unipampa. Isso deve acontecer no ano que vem, muito provavelmente. A minha pergunta vai nesse sentido, que assim como foi um choque muito grande, o momento em que a gente se afastou das pessoas e passou a viver por meio dessa telinha de 14 polegadas aqui, há também alguns efeitos de nós termos novamente essa aproximação, né? De ter esse convívio novamente depois de 1 ano e meio, 2 anos de afastamento. Então, eu queria ouvir do senhor um pouquinho a respeito disto. Se há como se preparar ou o que esperar, né? Já que a gente não volta, né, para 2019, para 2018, né? A gente vive um pós-pandemia, né? Exato. Não, Maurício, ótima a tua pergunta, a tua participação, considerando o otimismo que todos nós estamos acreditando, né? Nós não queremos que venha outra variante aí que todos nós, de uma certa maneira, eu acho os meninos e as meninas aqui, eu acho que não completaram ainda as 2 doses, ou a primeira. Eu particularmente já completei, e esperamos que atenue, né, essa dimensão das mortes, né, e acreditamos todos que ano que vem a gente possa estar novamente naquela dinâmica da normalidade. Mas eu tenho medo nessa questão quando o pessoal fala assim, vamos para um novo normal, né? Eu sempre acreditei que com essa pandemia a gente pudesse assim se transformar em termos sociais, de mundo, de economia, mas me parece que nós somos duros. E como seres humanos, eu acho que a gente vai voltar não tão diferentes daquilo que a gente era antes, em termos de pensamento. E aqui eu falo por um cuidado não apenas com a gente, mas cuidado com o mundo, em ver uma nova economia surgir, um cuidado com o planeta, cuidado com as florestas. Eu acho que a gente não aprendeu muita coisa com essa pandemia na dimensão. E aqui eu não quero... Eu sempre gosto do Ariano Suassuna, ao Alto da Compadecida, e numa entrevista que eu estava vendo com ele, ele faleceu, um grande escritor brasileiro, nessa dimensão do ser pessimista e do ser otimista. Dizia ele assim que o pessimista é uma pessoa meio chata, é uma pessoa meio amarga, enxerga a tragédia em tudo, o mundo não vai dar certo, o mundo vai terminar. E o otimista demais é aquele que está na outra ponta. O otimista é como Poliana, ele enxerga o mundo de cor-de-rosa, tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo, o ser humano tem jeito. E o Ariano Suassuna, ele diz para nós assim, um meio termo, talvez seja interessante ele falar isso. Ele diz assim, talvez não sejamos tão otimistas nem tão pessimistas, ele chama de um ser realista esperançoso. E isso me fez pensar, o que seria uma pessoa realista? É uma pessoa que analisa, enfrenta, vê as dificuldades, os problemas, as crises que nós estamos e procura o quê? Trabalhar numa dimensão de uma esperança, mas não de uma esperança de espera. Aí nós pegamos o verbo do esperançar do Paulo Freire. O que seria o esperançar? É trabalhando também na dinâmica da construção de uma sociedade, de um mundo diferente, né? Essa utopia, eu gosto muito da palavra utopia, porque ela vem do que é o grego não, topos que é lugar.
E a utopia é sempre o imaginário. A utopia é sempre o lugar que não existe, mas estamos construindo esse novo modelo, porque o sonho, já dizia o poeta, que se sonha só é uma mera ilusão. E o sonho que sonhamos coletivamente já é uma realidade. Ou, como diz Eduardo Galeano, a utopia está no horizonte. É caminhando em direção ao horizonte que nós vamos construindo uma nova realidade. Não é nosso objetivo chegar no horizonte, que nem vamos chegar no horizonte, porque se eu caminho 5 passos, o horizonte também se distancia 5 passos. Mas o nosso objetivo, já dizia o poeta, o importante é caminhar em direção. Então, o realismo esperançoso talvez seja uma dinâmica de pessoas cientes. E aí entra a dimensão nossa, professores, alunos, de construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, com maior cuidado, com o nosso oikos, né? Do grego, oikos é a nossa casa comum, que é o planeta. Então, eu tenho esperança que a gente possa, ao nos encontrar ano que vem, sermos mais empáticos, sermos mais sensíveis com os outros, sermos mais éticos nas nossas relações, na construção de uma universidade melhor, de uma sala de aula melhor, de um aprendizado melhor e de uma vida pessoal também melhor, né? E tomara que isso aconteça. Eu nesse sentido, não sou pessimista e nem muito otimista, eu sou um realista esperançoso. Professor, o nosso tempo já está terminando aqui, que daqui a pouquinho já temos outra barbaridade! E o cachê, como é que vai ficar? Poderíamos ficar aqui mais algumas horas conversando, né? Ah, tá, é ótimo, é ótimo. Gostei muito de vocês. Principalmente as perguntas dos alunos, que perguntas interessantes, né? Eles estão aqui perguntando a lista de presença. A gente todo animado aqui, 56 pessoas, atentas e participando, de repente vem uma pergunta assim, e a lista de presença já passou, e aí aquela banho de água fria no palestrante, né? Eu sempre digo para os meus alunos, tem alunos que vêm para a universidade por causa do pinguinho, por causa da presença, né? Estou brincando com vocês, estou brincando. Prof, eu queria agradecer ao senhor novamente, em nome de toda a nossa comissão aí, organizadora. Um abraço, Tati, obrigada. Obrigada, obrigado, prof. Carla, obrigado, Evelisa. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Estamos aí disponíveis. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.